Oi, pessoal. Vamos então retomar o finalzinho da aula passada, em que a gente estava falando sobre erro de estimação absoluto, né? E aí a gente ficou de falar sobre dimensionamento da amostra. Então, primeiramente, vamos terminar essa parte, e aí depois a gente prossegue com a parte de intervalos de confiança, tá bom? Eu só vou fechar minha câmera e aí a gente começa falando sobre o assunto da aula de hoje. Bom, então vamos lá. Dimensionamento de amostra. Deixa eu checar se a gravação começou. Começou, então tá, tudo bem. Então vamos falar um pouco sobre dimensionamento de amostra, né? A gente tinha visto anteriormente que as nossas estimativas de erro absoluto de estimação, em geral, dependem do tamanho de amostra. Então a gente pode pensar, fazer um tipo de engenharia reversa e pensar qual seria um tamanho de amostra que eu devo escolher antes de fazer o meu estudo e coletar a amostra, né? Qual seria o tamanho que eu deveria escolher de tal forma que o erro de medição, né, o erro de estimação do meu parâmetro de interesse em módulo seja menor do que um determinado valor D com alta probabilidade, tá? Então vamos ver, por exemplo, ao que a gente tinha chegado quando a gente estava falando sobre... Não, proporção não, vamos ver sobre média amostral, né? A gente tinha chegado, olha só, que a probabilidade de x barra se afastar de mim menos de D, né, ou menor, vamos reformular isso, a probabilidade do erro absoluto de estimação entre x barra e μ ser menor ou igual a D é igual a essa expressão aqui. Nota que essa expressão depende de D, que é a distância que eu tomei no começo, depende de sigma, que em geral é desconhecido, e também depende do tamanho de amostra. Ou seja, como esse cara D é uma constante que eu determino, né, vamos supor igual a 1 ou igual a meio, ou qualquer valor, né, que a gente considere pequeno bastante, e sigma, vamos supor que a gente consegue estimar o sigma por S, né, que é aquele estimador que a gente tinha visto antes, então fica sobrando o tamanho de amostra N, né, e aí a gente pode descobrir, né, com essa equação, isso aqui vai dar um valor numérico, né? A gente consegue descobrir o valor de n. É o que a gente vai fazer agora nos próximos slides, né? Então vamos ver. A gente falou de dimensionamento de amostra, a gente vê, né, intuitivamente que quanto maior for o tamanho da amostra, ou seja, maior o n, mais precisa é a análise estatística, ou seja, menor vai ser aquela distância, aquela probabilidade de se distanciar mais do que d, né? Então, qual é o tamanho mínimo de amostra para que tenhamos estimativas aceitáveis, né? Então, essa é a pergunta. A gente vai tentar descobrir qual é o tamanho de amostra para que, com alta probabilidade, o valor da minha estatística esteja próximo do valor que eu quero estimar. Então, a gente tem que fixar duas constantes, como a gente tinha falado antes, né? Que é o D, que é a distância máxima considerada tolerável entre a estimativa e o valor verdadeiro do parâmetro, e o alfa, que é a probabilidade de que a distância entre a estimativa e o valor verdadeiro do parâmetro ultrapasse o limite D. Como assim? Deixa eu copiar aqui para vocês, para ficar mais claro, né? A gente tinha chegado na última aula no seguinte resultado. P de x barra menos μ menor ou igual a D igual a 2 vezes a acumulada da normal padrão no ponto D sobre no ponto D sobre sigma dividido por raiz de n menos 1, tá? Aqui o setup era o seguinte, a gente tinha x1 até xn independentes e identicamente distribuídas, onde o valor esperado de x1 é igual a μ. Como são I e D,
isso automaticamente implica que o valor esperado do x2, do x3, do x4 até o xn, todos vão ser igual a μ, porque eles têm a mesma distribuição. Se tem a mesma distribuição, tem o mesmo valor esperado. E a variância do x1, a gente está denotando por sigma 2, tá bom? Aqui eu vou supor que é conhecido, tá? Mas isso é meio absurdo. Mas tudo bem, vamos supor conhecido inicialmente para a gente conseguir fazer as contas, tá? Vamos supor que é conhecido, tá? Aqui eu vou até colocar entre aspas, porque ele é um parâmetro, na verdade não é, mas só a fim de contas, né? A gente vai supor que é conhecido. Então a gente tinha chegado nesse resultado aqui, né? O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que eu estou calculando a probabilidade de que a minha média amostral, né, se distancie da média populacional menos do que D. E eu cheguei nessa expressão, tá ok? Então vamos lá, voltar para o primeiro slide, para esse slide em que a gente estava falando. Então, para responder essa pergunta, né, primeiramente fixamos duas constantes, que é o D, que é essa distância que eu quero do x barra para a média, e fixamos um alfa, que é a probabilidade dessa distância, né? Então, alfa é a probabilidade, vamos colocar aqui. O que alfa significa? Significa a probabilidade de que a distância entre a estimativa, como é uma distância, eu vou colocar um módulo, tá? Entre a estimativa e o valor verdadeiro do parâmetro, tá? Ultrapasse D, tá bom? Então, nota que alfa é essa medição que vai ser 1 menos a probabilidade que eu comecei ali, tá bom? X barra menos μ menor ou igual a D, tá? Então, perfeito. Vamos lá. Então, vamos ver como é que a gente faz o dimensionamento para a amostra nessa situação, tudo bem? Aqui, como o meu alfa eu defini dessa forma, como sendo a distância de x barra menos μ maior do que D, né? Então, eu tenho que 1 menos alfa vai ser essa probabilidade aqui, tá bom? Como assim? Eu tinha chegado a alfa igual a 1 menos a probabilidade da distância ser menor ou igual a D, então eu vou ter menos 1 mais alfa igual a menos P de x barra menos μ menor ou igual a D, ou seja, eu vou ter o seguinte, multiplicando por menos 1 dos dois lados, 1 menos alfa igual a P x barra menos μ menor ou igual a D, tá bom? Então, beleza. A única diferença nota que aqui eu tenho a distância entre x barra e μ menor ou igual a D, aqui eu tenho a distância entre x barra e μ menor ou igual a D. Então, eu estou chamando essa quantidade aqui de 1 menos alfa, tá? Eu estou chamando essa quantidade de 1 menos alfa, tá? Vamos fazer um pouco diferente. Eu vou chamar esse 1 menos alfa de gama, tá? Porque eu não quero ficar escrevendo 1 menos alfa toda hora. É melhor escrever gama. Então, a gente tem gama igual a P x barra menos μ menor ou igual a D. Tudo bem? E aí vamos fazer algumas continhas, né? Aqui eu vou fazer uma anotação. Vamos pegar essa parte aqui de cima, eu vou chamar isso aqui de asterisco. Então, a gente tem o seguinte. Como vale isso? Eu tenho que, pelo TCL, x barra vai ter distribuição aproximadamente, né? Pelo TCL, né? E aqui vamos supor que o N é grande. Se N é grande, eu tenho x barra aproximadamente normal. Tá? A parte do que o TCL diz é que a média amostral é aproximadamente normal se o N é grande. De resto, a gente deduz nós mesmos, tá? Então, o que acontece? A gente vai ter o seguinte. Como x barra é normal, aproximadamente normal, a conta que a gente já vem fazendo aqui há muito tempo, é que se ele é aproximadamente normal, ele vai ter um valor esperado, e no caso, o valor esperado de x barra a gente já viu várias vezes, que é igual a μ, e vai ter uma variância.
Bom, a variância de x barra a gente também viu várias vezes, que é igual a sigma dividido por n, sigma 2 dividido por n, tá? Porque, enfim, a gente já fez essa conta várias vezes. Mas só fazendo de novo, a conta é a seguinte: var de x barra igual a var de 1 sobre n somatório de xi, que vai ser igual a 1 sobre n sai ao quadrado, né, da variância, var da soma de xi. Isso aqui é 1 sobre n2 somatório das variâncias de xi. Agora, todas essas variâncias são iguais a sigma 2, certo? Então aqui essa soma vai dar n vezes sigma 2 dividido por n2, que vai dar o sigma 2 sobre n. Então toda vez que eu escrevo aqui x barra aproximadamente normal mi sigma 2 sobre n, eu estou implicitamente na minha cabeça fazendo essa conta aqui, tá? Então por isso eu chego que é sigma 2 sobre n. Ok. Então vamos prosseguir, né? Aí o que eu vou fazer agora? Agora eu quero padronizar essa distribuição para conseguir calcular probabilidades, essa probabilidade usando características da normal padrão. Então o que eu vou fazer vai ser padronizar essa variável. Para eu padronizar, eu preciso subtrair da média, tá? Aqui só vou fazer de um jeito um pouquinho diferente. Eu vou padronizar dentro do módulo. Então eu tenho que subtrair da média o que já foi feito, né? E aí eu divido pelo desvio padrão. É sempre pelo desvio, tá? Não pela variância. Só que eu não posso alterar a probabilidade, então eu tenho que aqui dividir também por sigma sobre a raiz de n. Tá bom? Então isso aqui vai ser aproximadamente igual à probabilidade do módulo de z ser menor ou igual a d, que divide sigma sobre raiz de n. Tá bom? Onde, aí aqui eu sempre tenho que dizer, né? Onde z tem distribuição normal 0, 1, tá? Não é só porque eu escrevi z que a distribuição vai ser normal 0, 1, não. Eu sempre tenho que dizer, né, que esse z tem distribuição normal 0, 1. Esse é só um nome, z, né? O que importa é essa parte. Então, olha só que interessante. A gente chegou que o gama, a gente obteve o seguinte: gama aproximadamente igual a p, z menor ou igual a d, dividido por sigma sobre raiz de n, tá? Então, vamos escrever o que isso aqui significa em termos da acumulada da normal padrão. Isso aqui vai ser a probabilidade. O módulo de uma coisa ser menor do que um valor significa, um valor positivo, significa que essa coisa está entre menos o valor e mais o valor, tá? De sigma dividido por raiz de n. Tudo bem? E aí, agora eu posso começar a usar a acumulada da normal. Vai dar sigma. Isso aqui eu vou chamar acumulado da normal padrão mesmo, tá? Então, isso se refere ao seguinte. Eu tenho aqui a normal. Tá? Nossa, ficou bem horrível, mas tudo bem. Aqui eu tenho o valor d sobre sigma dividido por raiz de n. Aqui eu tenho o mesmo valor d sobre sigma dividido por raiz de n. E aí eu quero calcular a probabilidade de estar aonde? Aqui no meio, né? Bom, isso aqui vai ser... Concorda comigo que por razões de simetria... desculpa que eu esqueci, é menos, né? Tá, então, vou escrever o seguinte. Por razões de simetria, isso aqui vai me dar 2 vezes, tá? P de Z estar entre 0, aqui é o Z, né? P está entre 0 e D sobre sigma dividido por raiz de n, ou seja, essa área total vai ser 2 vezes essa área daqui, concorda? Então foi o que eu escrevi aqui, tá bom? Bom, isso aqui é 2 vezes
como é que eu calculo isso em função da acumulada, tá? Isso aqui vai dar a acumulada da normal, avaliada no ponto D dividido por sigma sobre raiz de n. Então vamos ver o que é isso. Vai ser essa probabilidade toda daqui, só que eu tenho que subtrair esse valor, essa acumulada, se refere a essa probabilidade que está à esquerda, então a toda essa área daqui. Então tem que subtrair essa área que está à esquerda, então é menos 0,5. Tá bom? Logo, eu fiquei com 2 vezes a acumulada da normal padrão, avaliada no ponto D sobre sigma dividido por raiz de n, menos 1, tá? Ok. Então, olha só, a gente obteve uma relação entre o gama e d sigma sobre raiz de n. Portanto, como eu quero, o meu objetivo é fazer dimensionamento de amostra, eu quero obter raiz de n em função das demais quantidades, porque esse ômega eu fixo é a probabilidade, ele foi definido como a probabilidade de eu me distanciar menos do que d do objetivo μ, tá? Então esse cara daqui eu determino no início, eu vou querer que essa probabilidade seja bem alta, concorda? Porque isso é a probabilidade de estar próximo de μ. Então esse gama eu quero que seja aproximadamente 1, eu vou fixar no início das contas. O D, ele é obtido de tal modo que seja próximo de zero, idealmente, né, para que esses dois caras estejam com alta probabilidade um próximos do outro. Né? E o sigma eu estou supondo conhecido, que é para conseguir fazer as contas. Então, o que eu tenho? Eu vou ter o seguinte, gama igual a 2 vezes a acumulada da normal padrão no ponto D sobre sigma raiz de n, menos 1. Isso implica gama mais 1 sobre 2, igual a acumulada da normal no ponto D sobre sigma dividido por raiz de n. Aqui eu vou mudar só um pouquinho. Eu vou querer isolar o n, então vou escrever logo assim, ó, d raiz de n dividido por sigma, tá bom? Aí o que acontece? Aí eu vou chegar aqui e vou achar o seguinte, esse cara é acumulada, né, da normal padrão. Então, ele tem uma inversa, tá? Porque a acumulada, enfim, acumulada de variável contínua, a gente já estudou, né? É uma função crescente e contínua, ela não tem saltos. Então, como é crescente e contínua, ela converge para 1, né? Ela é crescente e contínua, converge para 1. Então, esse cara tem inversa, né? E a inversa a gente já viu que é a função quantil. Então, olha, eu posso aplicar a inversa dos dois lados. Gama mais 1 dividido por 2 igual a d raiz de n sobre sigma, tá? Esse cara, a inversa da acumulada é a função quantil, que a gente pode obter no R pela função que enorme, tá bom? Aí agora, como o meu interesse é isolar o n, eu multiplico por sigma, divido por d. Isso aqui vai dar igual a raiz de n. Só que eu quero isolar o n, então vou elevar ao quadrado tudo. Então aqui quadrado, quadrado, quadrado. Tá bom? Ou seja, né, o que eu obtenho é o valor de n de tal modo, o valor de n que satisfaz essa probabilidade aqui é igual a Q enorme de gama mais 1 sobre 2 ao quadrado vezes sigma 2 dividido por D2. Tá? Esse é o valor de n. Tudo bem? Aqui no slide deu ligeiramente diferente, se vocês notarem. Esse Z1 menos alfa sobre 2, esse cara aqui é o meu Q enorme. Esse cara é o Q enorme. No ponto 1 menos alfa sobre 2. Tá?
ficou ligeiramente diferente, mas olha só, nota que esse Q enorme de 1 menos alfa sobre 2 é o Q enorme. Vamos ver como a gente definiu gama. A gente definiu gama como sendo 1 menos alfa. Então aqui o que a gente tem? Gama igual a 1 menos alfa. Isso aqui implica o seguinte. Implica que gama menos 1 igual a menos alfa, o que implica 1 menos gama igual a alfa, ou seja, 1 menos gama dividido por 2 é igual a alfa sobre 2, ou seja, 1 menos gama sobre 2 é igual a 1 menos alfa sobre 2, tá? Então, aqui vai dar 2, 1, mais gama sobre 2 igual a 1 menos alfa sobre 2. Eu só quero conferir com o que eu obtive aqui no final. Eu acho que eu esqueci de multiplicar por 2 em algum lugar, né? 2 gama mais 1 sobre 2. Beleza, não, vai dar certinho. Então, olha só, eu cheguei que, por essa relação do gama e 1 menos alfa, eu vou obter 1 menos alfa sobre 2 igual a 1 mais gama sobre 2. Então, aqui onde está o Q enorme e 1 menos alfa sobre 2, vai entrar 1 mais gama sobre 2, tá? Ou seja, no lugar dessa expressão, eu posso substituir por Q enorme 1 mais gama sobre 2, e aí vai dar certinho, olha, vai coincidir. Q enorme 1 mais gama sobre 2 ao quadrado, que multiplica sigma 2 sobre D2, tá? Isso é igual a N. Tudo bem? Então, só para mostrar que a gente obteve o mesmo resultado. Aqui, ele colocou N maior ou igual, ao invés de botar igual, porque tipicamente, como esse cara é tamanho de amostra, ele tem que ser um valor inteiro. Quando você calcular essa quantidade aqui, dificilmente ela vai dar um valor inteiro, tá? Então, idealmente, você vai pegar o maior inteiro, não, o menor inteiro, que é maior do que essa expressão aqui. Então, o n vai acabar sendo maior ou igual à expressão desse lado, tá bom? E a pessoa aqui vai dar um valor, tipo, sei lá, vamos chutar, vai dar um valor igual a, não sei, 27,892, alguma coisa, tá? Certamente esse cara não vai dar inteiro. Então eu vou pegar o n igual a 28, tá? Então por isso tá com essa notação aqui. Ok, então legal. Para que eu fiz isso? Então agora eu obtenho o tamanho de amostra em função da probabilidade de estar próximo x barra e mi, que é o gama, em função da variância, que é sigma 2, e em função da distância, que é o d, tá? Então vamos para um exemplo. Só para mostrar que, na verdade, vocês não precisam decorar essa fórmula, tá? Não precisa decorar o que é isso, porque é fácil de você fazer para um exemplo, tá bom? É bem tranquilo. Então, vamos olhar para esse exemplo e fazer do início, tá? Então, é um exemplo que a gente já tinha visto antes, né? Foi realizada uma pesquisa de opinião em uma empresa visando determinar o nível médio de satisfação dos empregados. Então, o índice de satisfação de cada empregado varia entre 0 e 100 pontos. E o desvio padrão populacional é de 30 pontos. Tá? Então, vamos colocar aqui os XIs, são todos I e D. Os valores de XI estão entre 0 e 100. Tá? E o desvio padrão populacional é de 30 pontos. Ou seja, desvio padrão de XI, eu vou chamar de sigma, tá? E esse cara é 30. Nota que mesmo botando sigma, eu não estou supondo que xi são normais, tá? Xi é qualquer coisa. Xi é uma variável aleatória que está entre 0 e 100, tá? Não vai ser normal, tá? Eu só estou usando a mesma anotação sigma em geral para denotar um desvio padrão. Então, qual deveria ser o tamanho n da amostra de empregados a serem entrevistados para que o erro absoluto de estimação do índice de satisfação médio estivesse limitado por
1,5 com probabilidade de 92,81%. Bom, como é que eu faço isso? Tá? Então, primeiro, vamos anotar as quantidades que ele está dando no problema. Então, ele quer saber qual o tamanho de amostra N. Então, isso é o que você vai ter que determinar. De empregados a serem entrevistados para que o erro absoluto, vamos colocar aqui, o erro absoluto na estimação do índice de satisfação médio. Então, eu tenho que um índice de satisfação médio que eu vou chamar de μ, que vai ser o valor esperado dos xis, tá? Esse cara é o índice de satisfação médio. Tá? Cara, é o índice de satisfação médio na população de empregados. Então, isso aqui é o índice populacional, tá? Na população de empregados. Índice de satisfação médio na população de empregados é igual a μ. Então, ele quer o erro absoluto na hora de estimar a μ, né? O erro absoluto na estimação do índice de satisfação médio. Como eu estimo média a média populacional pela média amostral, isso aqui significa o erro de estimação, né, da média populacional pela média amostral. Então, ele quer que o erro absoluto na estimação do índice de satisfação médio esteja limitado por 1,5 com probabilidade de 92,81%. Tá? Então, ele quer N tal que isso aqui vale. O N está escondido aqui dentro, tá? O N está escondido dentro do X barra. Então, vamos lá, vamos fazer as continhas, né? A gente vai ter o seguinte, só para mostrar para vocês que não precisa decorar o que é aquela fórmula, tá? A gente vai ter X barra, aproximadamente normal, μ, sigma 2 sobre N. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou dividir X barra menos μ por sigma dividido por raiz de N, de tal modo que eu fique com uma normal padrão do lado esquerdo. Então, aqui eu tenho que dividir também por sigma sobre raiz de N, tá? Então, aqui eu vou jogar essa probabilidade para cá. Isso aqui é aproximadamente igual pelo TCL, tá? A probabilidade do módulo de Z menor ou igual a 1,5 sigma. Aqui eu vou colocar a raiz de N já do lado de cima, tá bom? Então, aqui vai ficar aqui eu quero calcular de novo, né, essa probabilidade, 1,5 raiz de N sobre sigma, menos 1,5 raiz de N sobre sigma. Então, eu quero calcular essa probabilidade aqui do meio. Eu posso fazer igual a 2 vezes a probabilidade do Z ser menor ou igual... Não, desculpa. Do Z está entre 0 e 1,5 raiz de N sobre sigma, tá? Porque eu estou pegando 2 vezes essa área daqui da direita, tá? Vou até colocar assim, para separar. E aí isso aqui vai dar, eu quero escrever como acumulada da normal. Então vai dar acumulada da normal padrão no ponto 1,5 raiz de N sobre sigma. Só que a acumulada ela vai me dar, de novo, toda essa probabilidade aqui. E eu só quero até o zero, então eu tenho que pegar e subtrair 0,5, que é essa probabilidade aqui. Essa aqui é 0,5, tá? Então, subtrair isso. Então, isso aqui vai dar 2 vezes isso aqui, 1,5
raiz de n sobre sigma menos 1, tá? Então, o que eu vou obter é, eu vou chamar esse carinha de gama, porque eu não quero ficar escrevendo esse valor toda hora. Então, eu cheguei no seguinte, gama mais 1 dividido por 2 é igual a φ 1,5 raiz de n sobre sigma, que implica φ menos 1 de gama mais 1 sobre 2 igual a 1,5 raiz de n sobre sigma, o que implica n igual a, aí agora eu vou isolar, né, sigma 2 sobre 1,5 ao quadrado, acumulada, menos 1, no ponto gama mais 1 sobre 2, elevado ao quadrado. Perfeito. Então agora é só substituir as quantidades, né? Eu tinha sigma 2, como o meu sigma é de 30 pontos, menos sigma igual a 30, então aqui vai entrar 900, dividido por 1,5 ao quadrado. Isso aqui é o Q enorme, porque é o quantio, lembra, quando é acumulada menos 1 é o quantio acumulado da normal. Gama vale esse valor aqui, tá? Então isso aqui é a gama. Ou seja, eu vou obter 1,9281 dividido por 2 ao quadrado, tá? Então, vamos lá calcular essa quantidade no R. Ah, aqui eu já tinha uma outra coisa rodando. Então, vamos escrever aqui a nossa expressão. 900 dividido por 1,5 ao quadrado, que multiplica Q enorme 1,9281 dividido por 2. E agora eu quero esse Q enorme ao quadrado, tá? Então, ao quadrado. Vamos ver se a gente copiou certo. 900 dividido por 1,5 ao quadrado vezes Q enorme 1,9281 dividido por 2 ao quadrado, tá certo. Então a gente vem aqui, dá um Enter. Olha só que lindeza. Obtivemos que o N vai ter que ser igual a 1, 2, 9, 5, 641, tá? Como N é inteiro, como N precisa ser inteiro, tomamos N igual a 1296, tá? Então, é isso, pessoal. Deu 1,296, tá? A gente podia... Isso aqui, você pode encarar isso como uma fórmula, tá bom? Então, se você for fazer, sei lá, na hora da prova, você pode encarar isso como sendo uma fórmula e só e meramente substituir os valores, tá? Eu não recomendo fazer isso, mas pode. Não é considerado colo, não é considerado nada disso, tá? Eu não recomendo porque é uma conta que você pode fazer relativamente rápido, ela não é difícil, tá? E é para não ficar com aquela impressão de que tudo é decorado, tá? Aqui a gente tenta sempre mostrar para vocês como deduz as coisas para que não precise ficar decorando fórmula nenhuma. A gente já tem muita coisa para decorar nessa vida. Esse esquema de obter, estimar o tamanho de amostra, né? Obter o tamanho de amostra de tal modo que a probabilidade do erro de estimação ser pequena é alta, né? A gente pode fazer isso com o nosso conhecimento básico de probabilidade e do teorema central do limite, tá? Ela não é uma conta difícil, não é um raciocínio que é difícil de ser replicado, tá bom? Então vamos ver o nosso último exemplo antes de finalizar. Então,
a gente já viu como é que faz o dimensionamento da amostra. Deixa eu só colocar então no final, para não parecer que assim, a gente obteve um número no finalzinho e aí acabou, esse é o número que a gente precisa obter. Vamos pensar no que a gente obteve. A gente tomou o n igual a esse valor, tá? Então, isso significa que com uma amostra de n igual a 1296 empregados, temos a probabilidade, aí eu vou copiar daqui, tá? É o que está lá em cima, vou botar aqui. É o que está lá em cima. Tá? Então, temos que... na verdade, eu vou colocar... A sentença toda é essa aqui. Então, isso significa que com uma amostra de tamanho n igual a 1296 empregados, temos que a probabilidade de errarmos, vê se não é isso, tá? A probabilidade de errarmos menos do que 1,5 pontos na estimação de... Eu chamei de pontos porque eu estou falando de índice de satisfação, então estou falando de pontos, tá? Então a probabilidade de errarmos menos do que 1,5 pontos na estimação de mi por x barra é alta. E por alta eu estou me referindo a igual a 0,9281, tá bom? Então vamos ver o que a gente obteve de novo. Isso significa que com uma amostra de 1.296 empregados, temos que a probabilidade de errarmos menos que 1,5 pontos na estimação de mi por x barra é bem alta, tá? 0,9281. Ou seja, eu peguei um tamanho de amostra que me garante que a probabilidade do meu erro de estimação ser menor do que 1,5 é alta, tá? Então, isso daí tem um sabor, né, de margem de erro em pesquisa eleitoral, concorda? Né? O que acontece? A gente, tipicamente nessas pesquisas, a gente tem uma margem de erro que em geral é de 2 pontos. Então, a minha margem de erro entraria aqui. Só que seria igual, em geral, essas pesquisas botam a margem de erro igual a 2, tá? Então, é 2 pontos para mais ou para menos. Ele está se referindo à média, né, de eleitores do candidato na amostra ser diferente da média, da proporção de eleitores na população toda, ser menor ou igual a 2, tá? Então, isso daí tá bastante ligado ao que a gente vê, né, no dia a dia e com respeito a, por exemplo, pesquisa eleitoral. E é o que a gente vai ver agora. O que acontece, né, o que muda quando a gente estiver dimensionando a amostra para estimar uma proporção, tá? Então, qual é a diferença agora? Bom, a diferença é que agora a gente sabe quem são os XIs, né? Os nossos XIs têm distribuição Bernoulli. Bernoulli com uma probabilidade de sucesso P. Então, o que a gente vai ter no caso das pesquisas eleitorais, a gente pode considerar o seguinte, que o XI igual a 1 representa eleitor
e vota no candidato X, no candidato qualquer, né? Vou botar aqui candidato, vou botar candidato A. E quando XI é igual a 0, o eleitor I não vota no candidato A. Tá? Então aqui cada XI está indicando em quem a pessoa vota. Então na população tem uma probabilidade P de votar no candidato I, ou seja, ou a gente pode interpretar como uma proporção na população inteira de pessoas que votarão no candidato A. Eu falei votar no candidato I anteriormente, eu devia ter falado votar no candidato A. Tá? Então é isso, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou agora fazer um dimensionamento de amostra. De que forma? Novamente eu vou pegar um gama, eu vou dizer que o gama é a probabilidade de eu errar com P chapéu menor do que P, menos do que D, tá? Então esse cara aqui eu fixo, esse cara eu fixo também. São os meus 2 pontos percentuais, digamos assim, né? Não, em geral, é. E aí aqui, agora, faltou definir quem é o P barra. P barra é 1 sobre N somatório de XI, tá? Que é o nosso X barra, tá bom? Eu só botei P barra para enfatizar que o que eu estou estimando é uma proporção, tá? Mas essa proporção é escrita como a média de todas as observações que eu obtenho, tá bom? Então, olha, a gente tinha feito algumas contas, a gente tinha chegado à seguinte observação. Vou voltar aqui. Na aula passada, a gente fez todas essas contas aqui, tá certo? Então, a gente tinha argumentado o seguinte, né? Que o que vai acontecer? Vou fazer aqui rapidamente. Tá? A gente tem que esse P barra, como ele é um X barra, ele vai ser aproximadamente normal com média P, né, que é a média de cada um dos XIs. Como XI são Bernoullis, a média da Bernoulli é P. E a variância vai ser a variância de XI dividido por N. Como XI é Bernoulli P, a variância vai dar 1 menos P que multiplica P, aqui dividido por raiz de N. Tá? Então, para eu fazer a padronização, eu tenho que dividir pela raiz da variância, da variável aleatória. Então, estou dividindo pela raiz de P1 menos P sobre N. Então, tem que dividir dos dois lados, tá? Para manter a mesma probabilidade que eu tinha antes. Pelo TCL, esse cara, se eu chamar de Z, Z tem distribuição normal 0,1. Tá? Então, eu obtenho essa probabilidade. Isso aqui a gente viu que é maior ou igual à probabilidade de eu, se eu trocar esse cara daqui por 1/4, a probabilidade que está na direita vai ser menor ou igual. Tá? A gente viu isso na última aula. Para que eu estou fazendo isso? Bom, porque lembra que eu vou querer dimensionar a amostra, eu vou querer achar o valor de N que satisfaz essa probabilidade aqui, um valor numérico gama, ser igual a essa quantia. Se aparecer um P aqui dentro, eu não vou conseguir fazer a conta, porque eu não sei o valor de P, tá? Esse cara está sendo estimado. Então, mas eu consigo uma cota superior para essa expressão, P1 menos P, que menor ou igual a 1/4. E aí, se eu substituir esse P1 menos P por 1/4 aqui, eu só tenho que ajustar. Essa probabilidade não vai ser igual mais, mas ela vai passar a ser maior ou igual. Tá? Não vai ser igual. Tá? Ou seja, vamos ver o que a gente obteve. A gente obteve que gama maior ou igual 2 acumulada da normal no ponto 2 vezes D dividido por raiz de N menos 1, tá? Aí a gente vai obter gama mais 1 dividido por 2 maior ou igual a acumulada da normal no ponto D sobre raiz de N, tá? Ah, legal. E agora, como é que eu faço? Bom, agora... Ah, desculpa, eu anotei errado. Aqui... Ah, não, aqui tá certo, é 1 sobre 2D. Vamos ver por que deu isso, né? Eu só estou trocando essa expressão por isso, né? E dá certinho, porque vai ficar D dividido por raiz
de 1 sobre 4n, né? Fazendo a conta aqui. Então, isso aqui vai ficar d raiz de 4n, que vai ser 2d raiz de n, tá? Então, aqui está o meu 2d raiz de n. Aqui eu copiei errado. Dois d raiz de n. 2d raiz de n. Então, de novo, agora eu quero isolar esse cara. Vai ficar acumulada da normal inverso, né? Gama mais 1 sobre 2. Vamos estudar o que acontece com essa desigualdade. 2d raiz de n. Como assim, né? Se a função acumulada inversa, né, que é a função quantil, for crescente, né? Se a função quantil for crescente, então a igualdade vai estar mantida. Se o φ menos 1 for decrescente, a desigualdade inverte, né? Porque, enfim, é a definição de função crescente e de função decrescente. Por isso que quando você multiplica por menos 1, esse cara troca de sinal, porque você está aplicando uma função decrescente, que é a função que associa o valor x ao valor menos x, essa função é decrescente, aí você inverte o sinal. Se você aplicar uma função como a função logaritmo, você mantém a desigualdade, porque o logaritmo é uma função crescente, tá? Se você aplicar a função 1 sobre x, né, onde x é positivo, essa função é decrescente, então você tem que inverter o sinal, tá, da desigualdade. Então, vamos ver o que vai acontecer. Esse cara é a minha função quantil acumulado, né? Isso aqui é a função quantil acumulado à esquerda. Então, vamos ver se essa função quantil ela é crescente ou decrescente. Então, vamos pegar um A menor do que um B na reta aqui, tá? E aí, aqui está o meu A, aqui está o meu B. E aí eu vou colocar uma distribuição de probabilidade qualquer aqui, tá? Não importa o desenho. O que eu vou obter? Esse aqui é o valor quantil menos 1 de A. Esse aqui é o φ menos 1 de B. Então, o que a gente obtém? Bom, o φ menos 1 no ponto B maior do que o φ menos 1 no ponto A, certo? Ou seja, φ... O que eu mostrei aqui? Eu mostrei que se A menor do que B, então φ menos 1 de A é menor do que φ menos 1 de B. Ou seja, φ menos 1 é uma função crescente. Tá? Se é uma função crescente, eu aplicar dos dois lados, mantenho a desigualdade. Não é isso? Se eu tiver feito certo, né? Quantil acumulado, beleza. Então, só estou conferindo para ver se eu fiz tudo certo. 2D que multiplica a raiz de n. Beleza, vamos prosseguir para os slides para ver aonde eu estou.
O que eu tô achando estranho é que esse cara daqui vai dar uma cota inferior pro N, né? Se eu prosseguir fazendo as contas, vamos lá. Vai dar raiz de N menor ou igual a 1 sobre 2D, que multiplica esse valor aqui. Ou seja, N menor ou igual a 1 sobre 4D2, sigma menos 1, gama mais 1, dividido por 2. Eu achei esquisito porque deu N menor ou igual, né? Eu achei que o N deveria ser maior ou igual. E aqui ele obteve com a desigualdade correta. N maior ou igual, tá vendo? Ah, aqui eu esqueci do quadrado. Por acaso, sabemos que P é diferente. Tá. Engraçado, né? Tá, vamos ver. Então, isso aqui é uma função decrescente de P1 menos P. É.